Literatura em áudio. Árvore das Letras. Selo Alforria Literária. Olá pessoal, hoje estou trazendo para vocês uma pequena história, na verdade é um posicionamento da minha escolha em ser um escritor independente e dentro disso a formação da minha melhor criação a partir de um sonho que hoje já se tornou uma realidade. Estou falando da Alforria Literária. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou Leandro Bertoldo Silva, sou o escritor e o criador da Árvore das Letras, do selo Alforria Literária, que eu vou falar para vocês nesse vídeo áudio, e da Vivência Novos Autores, um espaço que busca literatura de identidade própria por meio da leitura e da escrita afetiva e produção de livros e cadernos sustentáveis e ecológicos. O blog, como eu venho dizendo, já existe desde 2016 com muitas crônicas, entrevistas, poesias e buscando um acesso inclusivo passamos a trazer em forma de vídeo ou áudio alguns dos nossos conteúdos ampliando o acesso a eles. Então, vamos lá! E eu começo essa história com um pensamento de Mia Couto. Abre aspas. O que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Fecha aspas. Pessoal, essa frase norteia tudo o que eu vou dizer para vocês agora. Durante o ano de 2017, já início de 2018, eu recebi alguns contatos de leitores interessados em adquirir os meus livros. Curioso que todas as pessoas, e isso já vinha acontecendo há algum tempo, queriam comprar os livros diretamente comigo, embora estivessem disponíveis na época para venda na maioria das lojas online espalhadas pela internet e em plataformas de autopublicação. Hoje não estão mais, por uma escolha minha, como vocês vão ver, mas isso para mim era totalmente compreensível, uma vez que no final o livro saía a um preço muito alto para o leitor. E estamos falando do livro físico, que era, como é, a preferência de 10 a cada 10 leitores que me procuram até hoje. Isso reforçou o meu posicionamento e a minha escolha em ser um escritor independente. A partir do momento que, por outro lado, eu recusei a proposta de contrato de 2 editoras na época por não achar vantagem ao analisar todas as condições e me ver preso simplesmente ao ego de ter os meus livros expostos em livrarias. E foi assim que ganhou força a ideia da Alforria Literária, um selo criado por mim e pelo qual publico os meus livros dedicado a trilhar um caminho diferente, onde eu posso assumir todas as etapas do meu trabalho, da escrita à distribuição dos livros. Olha, é bom dizer que eu nada tenho contra as editoras tradicionais e as plataformas de autopublicação, os marketplaces. Eu apenas acredito em outras possibilidades, ainda mais na realidade de hoje em que a vida exige mais consciências. Por isso, na minha natureza de enxergar propósito em tudo o que faço, desenvolvi a minha própria publicação sob demanda, na qual os meus livros são impressos em papel ecológico, inteiramente personalizado com fibras de material orgânico e tinta natural, numa verdadeira artesania literária, sendo o miolo do livro de papel reciclado, demonstrando o valor importantíssimo na preservação do meio ambiente através do uso de recursos renováveis. E esse processo é desenvolvido através de uma prensa de madeira, onde a sintonia entre literatura e ecologia está presente, como vocês vão ver. Para entender isso bem, eu quero dizer para vocês qual é o meu propósito literário, de onde surgiu tudo isso. Mas eu gostaria de deixar bem claro que não se trata de certo ou errado, é simplesmente o que eu acredito, a minha maneira de ver, tá? Olha, nós vivemos no Brasil uma crise editorial muito grande. E essa crise não é somente financeira, mas mercadológica, eu diria até midiática. Isso porque a maioria das editoras tradicionais
valoriza apenas o que é vendável. Não há problema nisso se entendermos que são empresas e, como empresas, privilegiam o lucro. Mas a troco de quê? O que elas devolvem ao consumidor leitor é que é um grande questionamento. Porque basta entrarmos em livrarias para nos depararmos com uma imensa quantidade de livros traduzidos e os chamados best-sellers. E os novos autores, os novos escritores, quase sempre ficam sem espaço. Ou escrevem o que as editoras querem vender, ou possuem um alto poder de investimento, o que nem sempre é possível, para fazer os seus livros. As consequências são terríveis, porque isso contribui, entre outras coisas, para o não aparecimento de muita gente boa e um sumiço de uma literatura genuinamente brasileira que ficou no passado. O escritor Mia Couto, que eu citei no início dessa conversa, em uma entrevista diz que até a década de 60, 70, a literatura brasileira ainda era vista como referência para os próprios brasileiros e para outros países, como em África, por exemplo. Ele cita Jorge Amado e todo o seu universo místico de religiosidade, capoeira, que tem raízes africanas. Cita ainda, em outro contexto, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Manuel de Barros, entre outros. Hoje já não há mais essas referências. Segundo ele, chegam as novelas, mas não chegam os livros. Ora, se não chegam os livros, não chegam os autores. E para um momento em que, através de tantas plataformas de autopublicação existentes, surgem a cada dia tantos escritores novos, onde eles estão? É claro que quantidade não é sinônimo de qualidade, mas em meio a tantos, há de ter alguém, e esse alguém não é um só, são muitos. E é nesse contexto que surge a alforria literária, com um claro propósito de liberdade. Não é por acaso o nome alforria. A alforria literária é mais do que um selo de publicação ou uma marca editorial. É o caminho que eu escolhi para mim enquanto escritor. E sabe por quê? Porque escolhi ser livre, porque decidi assumir que eu sou, assim como você também é, criador da sua própria realidade. Se há uma expressão que possa definir a alforria literária é por que não? Por que aceitar o que boa parte das pessoas diz sobre o caminho que a escrita e a carreira literária deveriam trilhar? Não posso ser o criador da minha própria experiência? Não posso eu definir o que eu quero e como eu quero? Sei que muita gente pode pensar, porque é assim. Porque se você estiver fora das editoras e das livrarias, você está fora do jogo. Gente, será? Eu não me recordo bem onde eu li a seguinte frase: se milhares de pessoas estão indo por aqui, então vá por ali. Mas ela tem para mim muito mais sentido além de dialogar com a minha pergunta: por que não? Olha, eu ouço e leio constantemente variações de uma mesma versão, que é o seguinte questionamento: o que as editoras querem? É incrível como que o sistema, com suas redes gigantescas, nos pressionam e tenta nos convencer de que a maneira delas é mais do que a melhor, mas a única. E mais impressionante ainda é como boa parte das pessoas acreditam nisso e vai abandonando o prazer de guiar a própria vida e a própria escrita no verdadeiro desejo mimético, que é aquele desejo do outro, né? Ou seja, muitas vezes você passa a sonhar o sonho do outro e passa a achar que é mais fácil adaptar ao que os outros consideram bom para elas do que tentar descobrir por si mesmo e abrir novas possibilidades e caminhos. E com isso, quantos escritores e escritoras vão abdicando de um fundamento básico, ou pelo menos deveria ser, que é a total e absoluta liberdade de criar não apenas o conteúdo, mas a forma. Deixa eu dizer uma coisa: não há satisfação maior do que ser criador da nossa própria experiência. E a pergunta que eu faço através da alforria literária é absolutamente o contrário em relação a essa variação de o que as editoras querem. Porque, engraçado, nunca ninguém havia me perguntado o que eu queria das editoras. Mais importante do que pensar de que há lugar para todos é saber que esse lugar nunca será o mesmo. E é nisso que eu acredito, é dentro disso que eu atuo. E como eu fiz isso acontecer para a minha vida? Bem,
o aspecto fundamental da alforria literária é eu ser a minha própria produção sob demanda. Ou seja, eu mesmo editar e publicar os meus livros e poder enviá-los para qualquer lugar do Brasil, como eu venho fazendo desde 2018. Para isso, foi confeccionada, como eu disse, uma prensa de madeira que eu carinhosamente chamei de Paula Brito, isso em alusão, em homenagem a Francisco de Paula Brito, que foi proprietário de uma livraria no século XIX, no Rio de Janeiro, um mulato autodidata, vindo de meio humilde, que trabalhou como tipógrafo, impressor de livros e jornais, fundando a Marmota Fluminense, numa época em que o analfabetismo era gigantesco no Brasil e, além disso, teve uma importância fundamental para acolher um mocinho acanhado, também mulato, brilhante e que faria história. Foi ele que deu um dos primeiros empregos a Machado de Assis, vejam só. E é por isso que o símbolo da alforria literária faz alusão ao óculos pince-nez que Machado usava, presente em quase todas as suas fotografias hoje em dia. Bem, essa prensa foi cuidadosamente feita com madeira de ipê reaproveitada, de sobra de demolição e guardada por muitos anos pelas mãos talentosas de um amigo luthier chamado Egídio, que, para quem não sabe, luthier é um termo derivado do francês luth, que significa alaúde. Ele dá nome ao profissional especializado em construir instrumentos de corda. Então eu chamei esse amigo e, a partir de tentativas e ajustes, fizemos uma primeira prensa e hoje a Alforria Literária já conta com 5 prensas Paula Brito. E os meus livros já foram enviados para várias cidades, como Belo Horizonte, Pernambuco, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Porto Alegre, entre outros lugares, além de projetos em escolas aqui no Vale do Jequitinhonha, onde eu moro, e em cidades próximas. Um dos meus objetivos com esse trabalho da artesania é que o livro em si, além do seu conteúdo literário, que é o meu trabalho de escritor, seja um objeto de arte digno de ser admirado e guardado. Bem, pessoal, era essa história que eu queria trazer para vocês a partir de um sonho que hoje já se tornou uma realidade. Há muito mais coisas, mas espero que tenha sido útil, que possa ter inspirado vocês a acreditarem também nos seus sonhos. Que se eu encontrei um caminho que funciona para mim, todo mundo também pode encontrar um caminho que também funciona. Talvez vocês irão encontrar o caminho nas editoras tradicionais, nada contra. O importante é ter consciência que é possível e nunca deixar de acreditar nisso. E lembrando que a Árvore das Letras oferece uma vivência chamada Novos Autores, que são encontros semanais online para quem quiser escrever ou já escreve, com o objetivo de aprimorar e compartilhar a leitura e a escrita. Então, quem se interessar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo áudio, e lá está explicando direitinho como funciona, a formação de turmas, tudinho, está bem? E se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e aproveite tudo o que temos a oferecer nesse maravilhoso mundo pelas palavras. Um forte abraço e até a próxima!